entregar en tu altar. Me viví. Quando la persona ela tem uma experiência com Deus, uma experiência verdadeira, não é uma experiência de cura, que às vezes a pessoa ela pensa que conhece a Deus e conhece a Jesus, porque ela recebeu uma graça, recebeu um favor, ela foi curada, recebeu prosperidade. Aí ela pensa, não, eu já tenho Deus, eu já encontrei Jesus. E isso não é verdade, porque as graças, as bendições são fruto da fé, nada mais que isso. Nada mais que isso. Quando nós outros hablamos de experiência com Deus, é quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus. E quando é que eu sei que eu encontrei realmente Jesus? Porque quando a pessoa ela encontra Jesus, então imediatamente começa em média um câmbio interior, um câmbio em sua forma de ser, em sua forma de pensar, em sua forma de actuar. Claro que não é um câmbio de la noite à la manhã, é evidente que não. Mas a partir do encontro que eu tenho com Jesus, então o Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro da persona para moldeá-la, para purificá-la, para perfeccioná-la. É como como se disse, aquele tipo que trabalha sendo esculturas, como se disse? Não, alfareiro é uma coisa. Um escultor, é como ele escultor, que ele agarra o martilho e empeça quê? A talhar, não é assim? Para que ele forme, e naquela pedra bruta, ele forma de uma obra, arte. Não é assim? Assim somos nós outros quando encontramos o Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa tem um encontro com o Espírito Santo, então ele começa a talhar nosso caráter, nossa forma de ser. Ele começa a adornar. Ele começa a ser de aquela pedra bruta que não tem valor algum. Ele começa a ser de aquela pedra bruta uma obra de arte que todo mundo admira. Você de pronto se vê uma pedra grande em lacade, você é uma pedra, uma simples pedra. Mas se um escultor la agarra, la toma, ele começa a talhar e naquela pedra ele forma uma linda figura. Daquela mesma pedra que nada valora, aquela mesma pedra pode se tornar ou tornar-se uma linda obra de arte. Assim é a nossa vida. Quando nós outros chegamos a Jesus, nós outros não valemos nada, porque traemos males, enfermidades, pecados, problemas. E quando nós outros nos entregamos ao Senhor Jesus e permitimos que o Espírito Santo nos moldeie, então o Espírito Santo começa a talhar-nos. Ele começa a ser a obra dele em nós outros, hasta formar em nós outros uma obra de arte que todo mundo vê e diz: caramba, que coisa maravilhosa. Quem viu essa fulana e vê a hora. Essa fulana que era assim, 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 a hora vê outra persona. Não parece nada com aquela pedra bruta. É uma obra de arte. É isso que o Espírito Santo faz quando a persona realmente tem um encontro com Jesus. Mientras isso não acontece, a persona continua sendo a mesma persona. Ela pode estar cambiar assim algumas coisas assim, mas o interior dela continua exatamente igual. Por isso que todos necessitam encontrar Jesus. Não basta que você tenha fé em Deus, não basta que você conheça a Bíblia, nada disso. Você necessita ter uma experiência com Ele, porque o Espírito Santo vem e lava, limpa. Vê o que disse a Bíblia, por favor. No capítulo 6 de 1 Coríntios, verso número 9. Mira o que o apóstolo Pablo disse. Encontraram? Disse assim: não sabeis que os injustos
não heredarão o reino de Deus? Os injustos não heredarão o reino de Deus. Injusto não apenas aquele que comete injustiça contra outros, mas ele injusto é aquele que não vive lá fé em lá palavra de Deus, ele não obedece, ele não segue o que Deus orienta, ele é considerado injusto também. Aí ele disse assim: não sabeis que os injustos não heredarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicários, nem quem? Você sabe o que é um fornicário, não sabe? É aquele que tem uma relação fora de seu matrimônio. Fora do matrimônio. Ele é fornicário. É uma pessoa que fornica. Hace uma coisa fora do matrimônio. Então, se os fornicários, os idólatras, está claro, os idólatras? Se aqui adoram imagens, adoram ídolos, adoram santos, adoram o dinheiro, adoram qualquer coisa. Os idólatras, os adúlteros, los quê? Afeminados, nem los que se echam com quem? Com varones, que são os homossexuais, nem los ladrones. Esses ladrones aqui não se refere apenas àquele ladrão que rouba na calle, não. Porque aí aqueles outros ladrões, aqueles que roubam a Deus. Porque não está escrito, roubará el hombre a Deus? Não está escrito na Bíblia? Roubará el hombre a Deus? Então, quem rouba és ladrão. Então, está referindo-se não apenas a quem rouba a seu semelhante, mas também aquele que está roubando a Deus. Ou com isso. Porque de pronto você disse assim: não, graças a Deus, eu nunca roubei a nadie. Mas de pronto você rouba a Deus. De pronto você está roubando a Deus, tocando em lo que é de Deus, tocando em naquilo que é sagrado. Você está incluído dentro desse plano de pessoas injustas. Então, nem os afeminados, nem os que se echam com varones, nem os ladrones, nem quem? Los avaros. Sabe o que é avaro, não? É aquela pessoa que é codo. Você vê que há pessoas que elas le gustam o trabalho da igreja, le gusta todo, mas não le gusta a hora da ofrenda. Quando habla de ofrenda, ela já tuerce lá nariz, ela já se hace lá trompa, ela não le gusta. Você vê que há pessoas que quando chega a época de la campanha de Israel, campanha de sacrifício, ela le toma vacações de Deus, porque ela não le gusta, porque ela é que? Avara. Porque ela não le gusta quando se habla desse tema. Então, nem los avaros, nem los borrachos, nem los maldicientes, ou seja, aqueles que hablam mal de los outros, de los demais, nem los estafadores heredarão o reino de Deus. Ou seja, todas essas pessoas que estão dentro desse contexto aqui, seja adúltero, seja fornicário, seja idólatra, seja afeminado, seja homossexual, seja ladrão, seja avaro, seja borracho, seja maldiciente, seja estafador, não heredará o reino de Deus. Não heredará. Ou seja, essas pessoas estarão excluídas do reino de Deus. Há um que estém dentro da igreja. Elas podem estar dentro da igreja, mas elas estão fora da salvação. Aí ele disse assim: e isto erais alguns, mas já habeis sido lavados, já habeis sido santificados, já habeis sido
justificados en el nombre del Senhor Jesus e por el Espírito de nosso Deus. Então, se lhe digo que nós outros já fuimos tudo isso. Muitos que estão aqui já foram isso. Infelizmente, muitos continuam nesse erro. Mas aqueles que já não são, eles foram lavados. Ou seja, o Espírito Santo, quando eles encontram a Jesus, ele, Espírito Santo, los lava. Ou seja, limpa a persona de todas essas coisas. E por isso que ela cambia. Por isso que ela não quer mais andar no mesmo caminho, porque ela encontrou Jesus. Quem não encontrou Jesus continua sucio, não foi lavado. E por isso que, de vez em quando, ele vuelve a lo mesmo. Ele, por exemplo, ele pode não adulterar por um tempo, e daqui a pouco ele vai adulterar. Ele vai cair novamente, porque ele não foi lavado, ele não foi santificado, ele continua com a mesma natureza de antes. Mas quando eu encontro o Espírito Santo, eu sou lavado, tudo isso é arrancado de mim. Quando você se banha, o que você faz? O que você faz? Você se lava, você agarra o rabão e passa, e quando você termina de banhar-se, o que você está? Límpio. Já não há mais aquela suciedade. Você pode... Tá rico. Não é verdade? Está sem el hedor, el mal olor. Assim acontece quando eu tenho uma experiência com Jesus. Ele, Espírito Santo, ele vem sobre minha vida e me lava. Ele quita de mim isso. Não é que ele deixa aí pegado a mim. Não, ele limpa, ele lava. Isso é arrancado de meu corpo. É quitado de meu interior. Pode a pessoa ser tentada? Pode. Mas ela não vuelve a cair naquilo. Porque ela já foi lavada. Ela foi limpa de aquele pecado. Ela já foi santificada. Ele, Espírito Santo, ele santifica meu corpo. Para quê? Para que eu não vuelva a cometer o mesmo. Meu corpo é santificado. Ele é puro ante os olhos de Deus. Porque eu encontrei Jesus. Eu tive a experiência com Deus. Estou lavado. Não há mais em mim suciedade. Meu corpo está santificado. Está santo. E ademais, eu já fui justificado. Ou seja, que o diabo me venga acusar de um erro passado, não há mais condenação para mim, porque eu já fui justificado. Ou seja, já foi pagado por mim. Eu já não tenho mais por que sofrer com os erros do passado. Mas o bispo no passado eu adulterei, o bispo no passado eu hice coisas indevidas, o bispo eu fui homossexual, eu fui prostituta, o bispo eu hice coisas malas, eu enganei meu marido, minha esposa, eu roubei na empresa, eu toquei no que não era meu, enfim, eu hice coisas, mas uma vez que eu encontrei Jesus, que eu tive uma experiência com ele, Espírito Santo, então o Espírito Santo me lavou. Se acabou. Estou limpo. E se vinha aquele pensamento do diabo, ele disse, não, mas tu, não é verdade, eu lo hice, não nego o que hice. Mas eu já fui lavado. Eu já fui santificado. Eu já fui justificado. Não há mais culpa. Não tenho mais deuda com o diabo. Mientras eu me mantenha dentro dessa condição. Não tenho mais deuda. Estou limpo. Nada me pode mais acusar. Ele encontro com Jesus, cambia seu interior. Mientras você não encontra Jesus, seu interior continua errado. Você continua desejando o pecado, porque você não encontrou Jesus todavia. E por isso que você acaba caindo sempre em lo mesmo. Você me compreende? Sim ou não? Solamente um encontro com Jesus é que elimina todo isso de minha vida. Todo isso. Limpia. Por isso que a persona
ela, por exemplo, é incapaz de enganar sua mulher. Ele pode estar solo, ele pode ser tentado por outra mulher, mas ele é incapaz de enganar sua esposa. Não por ela, mas porque ele foi lavado por Jesus. Ele passa a ter um temor a Deus. Esse temor a Deus é o que não lhe permite mais a ser o mesmo. Ele foi limpo, ele foi lavado. Mas se ele não foi lavado, se ele não encontrou Jesus, na primeira oportunidade que ele tenha, ele vai ser-lo. Ele vai esperar a oportunidade. E ele vai volver a lo mesmo. A mesma coisa a persona que rouba a Deus. Ela toca no dízimo. Se ela toca no dízimo e ela não encontra Jesus, ela não nasceu de Deus, ela não teve uma experiência com o Espírito Santo, quando ela passe por uma situação difícil, quando venga uma situação econômica apreturrada para ela, e ela não tenha de onde, ela toca no dízimo. Ela é ladrona. Ela não foi lavada. Ela continua sendo ladrona. Aí ela diz, não, mas depois é o mesmo que o tipo entrar no banco, assalta o banco e depois, não, mas depois eu devolvo. Isso não se pode. Ou não é verdade? Mas a pessoa, ela pensa que ela pode tocar no dízimo. E por isso que economicamente ela vive amarrada. Há pessoas que elas economicamente elas não avançam, porque dentro delas todavia está esse espírito de ser ladrão. Por isso que Deus não pode dar muito a ela, porque se Deus dá muito para ela, ela vai roubar. Então se ela vive com pouco, porque Deus já conhece o coração dela, Deus sabe o que está dentro dela. Há pessoas que Deus lhe pode dar a ela ouro em polvo, porque não há problema, porque ela é convertida, ela foi lavada. Então, ela sabe o que de Deus pertence, a Deus lhe pertence, eu não toco. Pode ser $1 ou pode ser $1 milhão. Para mim não interessa o valor. Pertence a Deus, eu não toco. Amém, gente? Por quê? Porque ela foi lavada. Ela encontrou Jesus. Quem encontra Jesus é fiel. Quem encontra Jesus passa a ser fiel. Por isso que para mim é impossível de eu tocar no dízimo. Aunque o pastor nem hable de dízimo. O pastor pode não falar, o pastor pode olvidar-se de dar sobre de dízimo. Não interessa, porque meu compromisso não é com ele. Meu compromisso não é com a igreja, com a instituição. Meu compromisso é com Deus. Então, se eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu hago, eu saco o dízimo. É a primeira coisa que eu hago. Porque eu quero ser fiel a meu Deus. Está dentro de mim isso. O espírito de roubo foi quitado de mim. Então eu não vou tocar. Se a pessoa, ela antes era homossexual, ela tinha problemas de homossexualidade, então nunca mais ela quer saber. Ela aborrece aquela vida. Por quê? Porque ela foi lavada. Ela não tolera isso lhe causa mal-estar a ela. Ela tem asco da vida que ela levava. E por isso que ela não vai volver a cair, porque ela foi lavada. Se ela um dia era uma borracha, hoje ela não pode nem sequer olhar, lhe causa mal. Ela não consegue nem, porque para ela é uma coisa asquerosa, porque ela foi lavada. Então se ela não quer mais beber, ela não quer mais cair naquele, ela não quer mais, ela não fuma mais, porque só o olor ao tabaco já lhe causa mal-estar. Mas há pessoas que elas deixaram de fumar o cigarrilho de elas, mas ela fuma através dos outros, porque ela nunca foi lavada, ela continua com o mal dentro dela. Ela não encontrou Jesus. Quando há uma experiência com Deus, se cambia dentro. É dentro que está o câmbio da persona. Evidentemente, se dentro está cambiado, fora, você vai ver esse câmbio.